Ainda falando sobre o ministro Flávio Dino, ele autorizou uma nova intervenção da Força Tarefa que atua no Rio Grande do Norte, de intervenção penitenciária, que vai atuar especificamente no sistema penitenciário potiguar pelo período de 30 dias. A portaria tem vigor a partir da data de publicação. A decisão aconteceu depois de o Estado registrar 2 noites de violência com ataques em diferentes cidades. Na quarta-feira, a Força Nacional chegou ao Rio Grande do Norte para reforçar a segurança pública na região. A autorização do envio foi dada por Dino, que se reuniu com a governadora do estado, Fátima Bezerra. Você, inclusive, queria falar sobre esse caso, né, Dantas, enquanto a gente está aí acompanhando imagens da barbárie que tomou conta do Rio Grande do Norte. Pois não, Dantas? Pois é, essa história, muito bem, eu estava sem a imagem aqui, sem o meu retorno. Olha, o Flávio Dino deixou muito claro que não tem competência para tratar de violência, para tratar de segurança pública, quando foi governador por 2 mandatos seguidos lá no Maranhão. O Maranhão é um dos estados do país mais violentos. Inclusive, há várias entidades que acompanham a violência na região norte e nordeste e que nestes rankings ali regionais, o Maranhão lidera. No ranking nacional, ele está em 12º como o estado mais violento. Há um ato de violência no Maranhão a cada 3 horas, segundo esses índices. Então, assim, o que o Flávio Dino trouxe para a gestão pública de exemplo? Ele trouxe um estado com o menor índice de desenvolvimento humano do país. Eu, sinceramente, gostaria de ajudar a abrir os olhos dos eleitores maranhenses que elegeram Flávio Dino, que não o façam mais, que se informem, que não caiam na conversa, no marketing político dessa gente. O Flávio Dino já é um dos ministros que mais gosta de aparecer. Dá um microfone para o Flávio Dino e pronto, ele vai fazer o seu show. Tanto é que o seu secretário executivo é um jornalista especializado. Foi esse jornalista que ele indicou como interventor aqui no Distrito Federal, depois do 8 de janeiro. Então nós estamos falando de problemas reais, como esse do Rio Grande do Norte, que se apresenta, que aliás, Rio Grande do Norte também governado pelo PT, incompetência já bastante clara. E temos como ministro um sujeito que está resgatando o Pronace. Ontem esteve fazendo, enquanto o couro comia aí no Rio Grande do Norte, estava ele reinaugurando o Pronace, que é um programa anacrônico, que já não dá, que já foi provado como ineficaz, e depois indo visitar a ONG para esse tipo de atuação aliás, é bem questionável, como disse o Pavinato aí. Quer dizer, o que o ministro tem a ver com a ação que está sendo que está sendo analisada lá no Supremo? Ele não tem de se meter nisso. Ele não pode ser portador desse tipo de pedido. Ele não tem de ser, ao contrário, ele tinha que garantir a segurança, a presença do Estado dentro da favela. Para quem não conhece o Rio, a favela da Maré é uma das maiores favelas horizontais, se não a maior do Brasil e também da América Latina. Tem um morro ali, uma das comunidades, são 16 comunidades. Favela da Maré, que já era cantada lá atrás pelo Paralamas do Sucesso, é uma das mais antigas também do Rio de Janeiro, uma das comunidades mais antigas, que é dominada pelo narcotráfico, sim. Então tá aí, Flávio Dino, né, fazendo proselitismo, fazendo marketing pessoal, porque quer se cacifar para 2026, como eu já disse aqui antes, é um dos pré-presidenciáveis da turma da esquerda, para se cacifar para 2026, usando a máquina pública em benefício pessoal. Então, deputado Sanderson, que assumiu aí a Comissão de Segurança Pública, convoque logo o ministro a prestar esclarecimentos. Já está tarde. Pavinato. Olha, muita gente fala, os atos do 8 de janeiro tiveram intervenção federal porque são gravíssimos. Bom, os crimes contra o Estado Democrático e o crime de golpe de Estado estão no Código Penal. São crimes tanto quanto
o crime de incitação ao crime, o crime de vilipendiação ao cadáver, é um crime como é o crime de furto, é o crime como o crime de associação criminosa. É crime, não tem crime democrático. Então não tem como falar, atentado ao Estado democrático, golpes de Estado é um crime muito grande. Não, é crime, é tanto crime quanto é o crime de roubo, de estupro. Agora, tem crime mais grave? Tem. O de estupro é mais grave. Homicídio qualificado é mais grave. Tráfico de droga é mais grave. Por quê? Porque são crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Então é mais grave o Estado transigir com um narcotraficante do que transigir com o que eles chamam de golpistas, antidemocráticos, fascistas, taxidermistas, taxistas, não sei o quesistas, nazistas, genocistas, geneticistas, qualquer coisa. Então vamos parar por aí. Dino está transigindo com um crime que na legislação brasileira é mais grave do que das senhoras que pediam forças armadas na frente dos quartéis. A lei diz, é crime equiparado a crime hediondo, tráfico de droga. Então, sim, ele está transigindo com crimes mais graves. Agora, intervenção no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Para quê, meu querido? Se o problema está fora dos presídios, se são 17 municípios ainda afetados pelo crime organizado, se são 17 municípios onde as pessoas não podem sair de casa para ir para a escola, para ir para um hospital, para ir para um trabalho, os ônibus estão queimados, não há transporte público, agências da Caixa, um prédio federal, portanto, queimadas, agências do Banco do Brasil queimados, fóruns queimados, ninguém pode ir e vir. Muito pior do que o combo de 8 de janeiro com greve de caminhoneiros é a situação do Rio Grande do Norte. E como é que ele fala de intervenção no sistema prisional se o problema está fora? Eu não sei. Ou ele acha que o povo brasileiro é estúpido de uma tal maneira para achar que ele está fazendo alguma coisa válida pela segurança pública, ou de fato o povo, pelo menos o que vota e o que chancela as atitudes do Flávio Dino, é de fato estúpido. Porque não há outro modo de agir do que mandar Polícia Federal e Exército. A Força Nacional que ele mandou é aquele efetivo de segurança que ele disse que era inútil para o 8 de janeiro. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é, no mínimo, 20 vezes maior do que aconteceu no 8 de janeiro. Logo, nós precisamos abrir os olhos, porque a narrativa, ela é sacana e sem vergonha. Diga, Mota. Renato. Oi, o Dantas quer falar? Segura um pouquinho, Mota. Vai lá, Dantas. Desculpa, Mota. Só pegando a carona rapidinho aqui nisso que o Pavinato falou, que esse questionamento é muitíssimo importante. Por que intervir nos presídios? Porque de dentro dos presídios, muitas vezes, você tem justamente o controle das ações dos criminosos que estão fora dos presídios. O PCC é um dos especialistas nisso, mas lá no Rio Grande do Norte, você tem Comando Vermelho, você tem Família do Norte, você tem PCC e você tem os Guardiões lá do Norte. São 4 facções que dominam o estado, aliás, que dominam o Nordeste, a região Nordeste, os principais estados ali da região Nordeste. É de se questionar, afinal de contas, já identificaram qual organização criminosa está por trás desses atentados, porque se trata de atentados, são atentados terroristas, isso aí sim é atentado terrorista. Já identificaram? Essa intervenção vai prejudicar, vai beneficiar? Qual será o resultado disso dentro dos presídios? Então fica aqui alguns questionamentos. Dantas, eu só quero ver prisão embaciada por crimes multitudinais. Eu só quero a mesma aplicação do 8 para hoje. E aí, Mota, o que fazer? Tem jeito de uma intervenção efetiva nos presídios que coíba a violência aqui fora, Mota? A crise de segurança pública do Brasil, Brown, que é uma crise que já se arrasta há muito tempo, tem soluções muito simples que já foram testadas e comprovadas no mundo inteiro. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? Isso que o Dantas falou é muito importante.
esses salves gerais, essas atividades terroristas mesmo, como estão acontecendo agora no Rio Grande do Norte, elas têm comando, elas têm direção e a polícia trabalha para evitar isso. Uma observação aqui, Dantas, muito interessante, é que várias dessas lideranças de facções do Norte e do Nordeste vieram para o Rio de Janeiro procurar abrigo aqui. É só você fazer uma pesquisa, você vai ver inúmeros casos de chefes de facções do Norte e Nordeste que foram presos aqui no Rio. No meu livro, A Construção da Maldade, eu explico essa história do sistema penitenciário brasileiro. Ele é muito ruim, né? Mas ele é ruim de propósito. E é uma situação muito curiosa, porque as entidades e os grupos, né, que defendem os direitos humanos e que sempre falam contra a precariedade dos presídios brasileiros são as mesmas entidades que impedem qualquer melhoria ou ampliação do sistema. Uma das coisas mais difíceis no Brasil é você construir um presídio. Ninguém quer. Se você for um prefeito e permitir que seja construído um presídio no seu município, você vai ser atacado de todas as formas. Agora, por que essa contradição? Porque os grupos que dizem defender direitos humanos são os mesmos grupos que impedem que o sistema prisional seja ampliado? A resposta é que eles têm uma atuação ideológica, né? Eles defendem essa visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade opressora capitalista. Nós já ouvimos inúmeros especialistas de segurança falando sobre isso, né? Ficou famoso o caso de uma especialista socióloga, se eu não me engano, filiada ao PT, que disse que ela entende a lógica do assalto, né? O cara quer uma coisa que ele não tem, a sociedade capitalista malvadona faz com que ele queira uma coisa que ele não pode ter, então ele vai lá e assalta. O slogan preferido dessa turma, eu aposto que todo mundo aqui já conhece, né? É aquele que diz que prisão não resolve, porque prisão não ressocializa. E aí não adianta nada você explicar para eles que a função da prisão, a primeira função da prisão é retirar o criminoso da sociedade para impedir que ele continue cometendo crimes, né? Proteção da sociedade. Não adianta você explicar para eles, lembrar que é punindo o criminoso violento que a sociedade demonstra respeito pelos valores mais sagrados, como a vida, como a liberdade. Não adianta nada disso, porque eles têm uma ideia fixa, ideológica. Alguns desses ativistas, imaginem isso, eles defendem uma posição chamada de abolicionismo penal. Isso significa acabar com as cadeias, botar todo mundo na rua. Agora, nessa história toda, só existe um porém, meus amigos. Existe um único crime que é imperdoável, inaceitável, e que essa turma defende que seja punido duramente, talvez até com prisão perpétua ou coisa pior. E esse crime, o único que eles reconhecem, é o crime de opinião. José Maria Trindade, diga, Zé. Olha, numa conversa com o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, logo no início ali em que houve o desmembramento, né, do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública, ele disse, olha, ou o Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado vai dominar o Brasil. E de certa forma dominou. Nessa conversa ele me mostrou dados assim assustadores de que os presídios brasileiros estão dominados pelo crime organizado. O Estado pode ir muito pouco nos presídios, nos principais presídios do país. E lá existiam dados assim de que os criminosos detinham telefone celular, distribuição de drogas, tudo mais dentro dos presídios. Aqui em Brasília, olha, o Mota foi feliz demais ao fazer esse alerta. Ninguém quer um presídio, nenhum município. Aqui na capital federal, né, no Distrito Federal, foi difícil construir um presídio de segurança pública. E aí veio para cá o Marcola. Senhores, até o valor das residências mudou. O valor de aluguel aumentou. Sabe por quê? Porque muita gente veio dar apoio a ele, próximo a Papuda, onde ele está, né? Aí vieram parentes, advogados,
aliados. Para você ter uma ideia, os presídios estão dominados pelo crime organizado. O Distrito Federal é uma exceção. E me disse um ex-secretário de Segurança Pública aqui, depois de uma conversa com o responsável pelos presídios, de que esse é um trabalho duro, penoso e diário. A primeira coisa que ele fez foi trocar os agentes de segurança pública, né, os que serviam nos presídios. Fez concurso, colocou sangue novo e trocou, e estava sempre fazendo incerta e investigação interna para evitar essa relação aí de favorecimento a alguns presos. Eles têm um poder de corrupção imenso, eles têm muito dinheiro, o crime organizado tem muito dinheiro, né? Compra advogados que levam armas lá para dentro, levam celulares, os presos podem ir tranquilamente saber tudo, e alguns até atualizam as páginas sociais, isso mesmo. Então, as prisões se transformaram, sim, em universidades do crime. Quando alguém é preso, ele tem que optar por uma dessas facções que dominam os presídios. Ficar sozinho num presídio é muito difícil, impossível, e um caminho, um passo da morte. Então, daí a situação dos presídios brasileiros. O Estado não chegou e não vai chegar nos presídios. E é daí que nasce esse poder. E isso explica esta intervenção nas penitenciárias. Eu gosto demais do método americano. Uma vez terrorista, nunca mais nos Estados Unidos. O caso de um deputado aqui que se envolveu em sequestro de um embaixador e havia uma reunião da ONU e pediram para esse deputado, que tem um passado de terrorista, né, ir, e os Estados Unidos disseram não, ele não entra aqui. Mas é uma reunião de território neutro da ONU. Não entra, né? É uma decisão firme dos Estados Unidos e de não negociar. Não dá para abrir essa janela, esse flanco de negociar com terroristas, com sequestradores ou com chantagistas. E isso vale para a vida de todos, porque você educa de que não adianta sequestrar alguém para conseguir a liberação de prisioneiros e assim por diante. E isso aí, essa intervenção nos presídios, essa conversa com o criminoso, tem cheiro de entendimento, sim. E um dos exemplos mais gritantes mesmo foi no Rio de Janeiro. No governo Brizola houve conversa, houve acordo com a bandidagem. A bandidagem ficou mais poderosa. Houve aquela sensação de paz, de domínio da violência, mas não, tudo piora depois. Então, com bandido não se conversa. Valeu, Zé. Você quer completar, Pabi? Eu queria fazer uma parte. Que crime mais pesado é o narcotráfico? O narcotráfico, ele domina, no Rio de Janeiro, 70% do território fluminense. Há um domínio do narcotráfico. No Brasil, se a gente pensar como um todo, qualquer território que o narcotráfico domina é um território em que o Estado não está. Se nós achamos horroroso a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, todo território em que o Estado não está é um território em que foi abolido por completo o Estado Democrático de Direito. É em que foi golpeado o governo legitimamente constituído. Portanto, o narcotráfico, ele não é o crime de tentativa contra a democracia, ele é o crime consumado contra a democracia. Se há um crime perverso, se há um crime abjeto dentro da democracia, é o narcotráfico que domina territórios. E quando se vê um ministro de Estado que vai até lá para ouvir um projeto de continuidade da falta de democracia nesse território, o maior terrorista, o maior golpista, o maior criminoso contra o Estado Democrático de Direito, o maior criminoso brasileiro, porque nessas regiões nós temos baile funks em que crianças vão lá e são engravidadas. Nós temos pessoas que não podem seguir a sua dignidade, não têm o direito de ser cidadãos de bem, porque o tráfico comanda. Então, esse é o pior crime. E se nós ouvimos a militância gritar sem anistia para o 8 de janeiro, se ela não grita sem anistia para o narcotráfico, ela não passa de uma militância imbecil, estúpida, fascista, antidemocrática, egoísta e burra. Bom, e só para... Oi, Dantas, vai lá.
É o seguinte, o Trindade tocou num ponto importante e agora o Pavinato avançou um pouco mais, e eu queria chamar a atenção justamente para como o crime organizado, a criminalidade, como ela penetrou já na política e nos poderes. Então, assim, agora mesmo, semana passada, saiu notícia lá no Piauí, de um traficante, inclusive internacional, ligado a uma dessas facções, foi preso, 2 meses depois saiu e foi trabalhar dentro do gabinete de um deputado estadual da Assembleia Legislativa. E aí descobre-se que ele é do partido, que ele é filho de um outro deputado federal daqui, que está aqui. Então, assim, começa a se criar uma situação que você precisa se debruçar sobre isso. A pergunta é: quem vai ter independência para poder se debruçar sobre essas relações? Então, assim, tem lá o miliciano também que ficou empregado, a mãe dentro do gabinete do senador. Tem que investigar também, porque isso tudo já nos mostra que a situação chegou a um nível que não dá mais para tolerar. Já saiu do controle. O Estado realmente já perdeu essa guerra. E, na verdade, o crime está ocupando o Estado. E não só mais nas adjacências, mas nas zonas centrais. Essas facções, como o Mota bem citou, o pessoal do Rio, está lá no Nordeste agora. O Comando Vermelho se expandiu, se nacionalizou. O PCC está no país inteiro, está na América Latina. Esses estados do Nordeste viraram rotas importantíssimas do tráfico de drogas e de armas, porque é mais perto da Europa, né? É mais perto dos Estados Unidos. Eu lembro, recentemente, conversando com um político, um deputado federal do Rio de Janeiro, Mota, e eu perguntei, como é que você faz, né? Porque estava naquela discussão toda de, a milícia domina... Tinha saído uma pesquisa mostrando que a milícia já dominava metade das zonas eleitorais e o crime organizado, aí, as facções criminosas, que são todas facções, são todos crimes criminosos, dominava a outra metade. Então, que o Rio de Janeiro está rachado, o município do Rio de Janeiro rachado e sob domínio de um lado e de outro. E, na verdade, já há sociedades entre eles. E aí eu, conversando com um deputado do Rio de Janeiro, perguntei: como é que você faz campanha? Aí ele: Cláudio, hoje eu faço campanha pela internet. Por quê? Para eu fazer campanha em Rio das Pedras, eu preciso da autorização da milícia. Para eu fazer campanha no Alemão, eu preciso da autorização do Comando Vermelho. Pode dizer o que for. É isso, esse é o relato. Então, e o sujeito, quando ele entra numa comunidade dessa, numa favela dessa, e pede autorização, normalmente esse político é levado a firmar algum tipo de acordo. O Sérgio Cabral teve de fazê-lo. Tem investigação da Lava Jato que mostra que ele teve de fazer várias concessões. E essas concessões partem, né, desse pressuposto de um acordo de: olha, não vou incomodar vocês, permaneçam aí fazendo o que vocês querem fazer, dominem Perfeito. Essa região e deixam aqui eu fazendo a minha parte. Todo o processo de pavimentação, nós tivemos o PAC Favelas, que foi lançado pelo Lula e que teve grandes empreiteiras aí pegas pela Lava Jato, que teve muita corrupção. O PAC Favelas, você, para entrar numa favela dessa, você precisa de autorização. Eu tenho amigos meus, uma amiga minha uma vez me relatando de um jornal lá do Rio de Janeiro, ia subir a Rocinha para fazer uma cobertura, ela tinha que ir na PM ali, a PM, o sujeito passava um rádio para o chefe da Boca e falava assim: vai subir a jornalista do Jornal X, libera ela. Quer dizer, de que a gente está falando, gente? Dantas. Existe um país ideal que só está na nossa cabeça. A realidade é bruta. Deixa eu passar para o Mota, que tem um complemento também. Rapidinho, por favor, Mota, daí a gente já fecha esse assunto. Vai lá. Eu acho que essa é uma oportunidade para chamar a atenção aqui para um fato, né? Não faz nem 15 dias nós discutimos aqui uma declaração de um ministro que pedia a descriminalização do tráfico de droga. Os direitos humanos. E aí a gente ouviu de novo aquela narrativa da guerra perdida contra as drogas. Tá? É como se houvesse uma guerra contra as drogas. A guerra
a gente está vendo aí no Rio Grande do Norte qual é a natureza dela. É só para lembrar que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente não fala de acabar com o tráfico de drogas. Né? Tráfico de drogas existe no mundo inteiro e sempre vai existir. Se trata de voltar ao normal. Isso que a gente vive no Brasil não é normal. Né? O que o Pavinato falou, tem toda a razão. A gente vive aqui no Rio de Janeiro, são milhares de pessoas que vivem em estado de exceção permanente. É um regime feudal, não é nem ditatorial. Então, a gente precisa voltar ao normal. Não escutem essa besteira de guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas mata gente pra caramba. Isso é uma narrativa tola. Não se trata de acabar com o tráfico de drogas. Tráfico de drogas existe em Roma, existe em Washington, existe em Paris, existe em Londres. Em nenhuma dessas cidades há áreas dominadas, controladas pelos traficantes. Tá? Então, esse é que é o foco. Não se trata de acabar com o tráfico de drogas. Se trata da gente poder voltar a viver uma vida normal. Olhem o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Lembrem do que já aconteceu no Ceará. Lembrem do que já aconteceu no Espírito Santo e até São Paulo. São Paulo já teve 2 salves gerais. São Paulo.